Meus irmãos, a paz do Senhor. A irmã Ana Laura, ela está com um microfone, com outro microfone, tá? Para quem quiser fazer alguma pergunta ou alguma colocação. Então, por favor, levante a mão. Por quê? Porque senão não sai na live lá e fica na verdade, um vácuo, né? Um vazio. Não se sabe do que se está falando, aí eu respondo, né? Mas quem vai estar assistindo não sabe, na verdade, qual que foi a resposta, quais foram as colocações, tá? E aproveitando também, às vezes algumas pessoas, após a escola bíblica, falam para nós que das dúvidas ou que gostariam de ter feito alguma colocação. Então entenda o seguinte, que é de suma importância a sua participação, tá? Tanto em fazer perguntas, como também no sentido de fazer a sua colocação, tá? Porque o detentor da sabedoria e do conhecimento é Deus, e é o Espírito Santo que, na verdade, nos ensina, e Ele usa cada um de nós. Então entenda que a sua participação faz parte desse processo, dessa ação de ensino e de edificação do Espírito de Deus em nossas vidas. Amém? Você entende assim ou não? Graças a Deus. Muito bem, eu estou achando aqui a lição, aqui estou tentando, aqui, ok. É mais para frente. Mas nós estamos falando sobre o batismo com o Espírito Santo, tá? Que na verdade é essa capacitação que vem do alto, né? Alguém pode ler para nós um texto conhecido, Atos capítulo 1, verso 8, em que Jesus fala mais uma vez sobre essa realidade, tá? É de suma importância nós termos entendimento e a compreensão a partir do texto sagrado, né? Toda experiência genuína e verdadeira, ela emana do entendimento e da compreensão da palavra do Senhor também, ok? Você que achou aí pode ler para nós, Atos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Muito bem. Esse poder aí é justamente a capacitação, tá? Para sermos testemunhas. A palavra testemunhas ali significa martírios, tá? Mártir, isto é, levar a palavra ao ponto de, se for necessário, morrer pela causa. Então o batismo com o Espírito Santo, ele já traz essa capacitação, caso haja necessidade disso, ok? Mas acima de tudo é essa manifestação do poder de Deus através de nós. Nós já falamos sobre a questão da diferença do Espírito de Deus habitar em nós e do Espírito de Deus agir através de nós. Batismo com o Espírito Santo é esta ação de Deus através de nós, tá? Falamos aqui que o ambiente onde se recebe, né, via de regra, né, nos lugares onde há oração, louvor e adoração. Esse ambiente de culto, esse ambiente de louvor e adoração a Deus, ele propicia esse tipo de experiência, tá? E essa experiência é fundamental para a vida cristã. Pastor, se eu não for batizado com o Espírito Santo, eu perco a salvação? Não tem nada a ver com salvação, irmãos. Salvação está em Cristo Jesus, ok? Mas se você não tiver essa experiência, você vai perder muito, muito mesmo, no que diz respeito daquilo que Deus tem através da sua vida, tá? E também vai perder muito no que diz respeito a entrar em outros níveis, ou níveis mais profundos de relacionamento e de experiências com o próprio Espírito Santo, tá? Então eu quero aqui, a nossa lição já encerrou a respeito do Espírito Santo, mas eu quero ler alguns textos aqui ainda, tá? Para trazer um pouco mais de luz sobre essa realidade e a sua necessidade, tá? Porque quando, por exemplo, Lucas escreve Atos, ele vem relatando a história da igreja, e eles só tinham o Antigo Testamento, eles não tinham o Novo Testamento.
Então, imediatamente que as pessoas entregavam a vida para Cristo, os discípulos também oravam para que eles fossem batizados com o Espírito Santo. Porque eles precisavam, na verdade, serem guiados pelo Espírito de Deus, dirigidos pelo Espírito de Deus. Então, via de regra, era essa a maior necessidade pós-conversão, isto é, receber o revestimento, o poder do Espírito Santo. Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 2, o texto é conhecido a partir do verso 1, e por favor acompanhe a leitura. E aqui então se cumpre, esse é o início, preste bem atenção, esse é o início, essa é a primeira chuva, ok? Essas são as primeiras chuvas. A igreja ainda vai passar pelas últimas chuvas, que será um derramamento maior do que esse. Vai ser maior do que esse, até porque vai ser o último tempo da igreja aqui na terra, antes dela ser arrebatada. Vai ser um período muito curto, mas será um momento magnífico, grandioso. Até porque a igreja vai estar em meio a todo esse caos aí, toda essa... a terra está gemendo, enfim, Deus está trazendo também juízo, enfim, e para, na verdade, permanecer firme, é necessário o revestimento do poder do Espírito Santo. Aliás, fica a dica aqui, no sentido de que realmente para suportar o que está por vir, só tem um caminho: intimidade com Deus. Então, crente morno, sabe, frio, indiferente, que vai levando a vida, deixa a vida me levar, o bicho vai pegar, irmão, essa coisa é complicada, E a gente percebe assim que em meio a todo esse mover, tem muitos ainda que estão, sabe, navegando, mas não nas águas do Espírito. O pessoal está viajando na maionese, achando que não é, aquela coisa toda. Mas entenda que realmente as coisas estão acontecendo muito rápido, ok? À medida que se aproxima a parousia, a segunda vinda de Cristo, mais próximo se torna o arrebatamento, pode ter certeza disso. Atos capítulo 2 nos diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Algumas coisas importantes aqui, para o nosso entendimento. Primeiro, que mais uma vez se repete aqui que eles estavam reunidos. Eles se reuniam nas casas, ou no templo, e eles se reuniam para orar, eles se reuniam para estudar a palavra, eles se reuniam para cantar, louvar e adorar a Deus, ok? Esse era o propósito de toda a reunião na igreja primitiva. Eles perseveravam nisso. E nesse momento aqui, que era mais ou menos um grupo de 120 pessoas, eles estavam reunidos na casa de Maria, e eles estavam ali orando e cantando, enfim, meditando na palavra, e o texto diz que de repente, essa expressão é significativa aqui porque não foi projetado, não foi programado por mente humana alguma. Lembra que na última terça-feira eu falei que nós temos que ter cuidado, aqueles que estão buscando batismo com o Espírito Santo, de não ficar tão focado nisso, e de perder as outras coisas. Quer dizer, vem para o culto, vem para adorar, vem para cantar, vem para orar, vem para ouvir a palavra, porque de repente, aqui entra a soberania divina. Cuidado com pessoas que se dizem, ou se colocam numa posição de promover avivamento. Deus usa pessoas para isso, usa, mas quem promove é o Espírito de Deus. Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado com relação a pessoas que jogam para si assim: não, quando eu oro, quando eu prego, quando eu canto, quando eu imponho as mãos. Muito cuidado com isso. A nossa referência é a palavra de Deus. O texto não relata aqui nenhum apóstolo, ninguém. Eles estavam reunidos. Eles estavam esperando o cumprimento da promessa. E de repente. E aí nós temos também
aqui manifestações, em primeiro lugar, no ambiente. O texto diz que veio do céu um som como de um vento impetuoso. Não era um vento, tá? Isso aqui não é literal, mas a sensação, o som era como de um vento, tá? São todas simbologias do Espírito de Deus, tá? Apontando para a ação do Espírito. Um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Percebam que a primeira sensação foi de que o ambiente foi tomado pela presença de Deus. Por quê? Nós precisamos entender o seguinte, irmãos: nós precisamos sempre estar abertos e responsivos à manifestação de Deus. Escute, o preço é muito alto para aqueles que rejeitam o tempo da visitação. Em tempo oportuno eu vou estar pregando sobre isso. Deus trouxe ao meu coração essa palavra e é um dos lamentos de Jesus com relação a Jerusalém, que ela não reconheceu o tempo da visitação e ela foi destruída, foi dizimada. Isso é seríssimo, irmãos. Então, assim, quando você está num ambiente de louvor, de adoração, se você não se abre, é melhor que você saia. Não traga juízo sobre a sua vida. Escute o que eu estou falando para você. Deus é misericordioso? É. Deus é bondoso? É. Mas tudo tem um limite. Então, assim, quando o ambiente, você percebe que o ambiente, ele se tornou favorável por causa da manifestação de Deus, independente de quem Deus está usando, se mantém aberto. Se você não está entendendo, não está compreendendo, você está com dúvida, peça ajuda para um irmão, para uma irmã que tem mais experiência, entendeu? Mas não endureça o seu coração, não rejeite a visitação. Irmãos, isso é extremamente perigoso. Não só entristece o Espírito de Deus, como desonra a Cristo e provoca a ira de Deus. Então, eu não quero aqui amedrontar, não quero aqui trazer pavor, eu só estou trazendo uma orientação bíblica. É de fundamental importância você vir para um momento como esse, só vem para o momento da oração, vem para a escola bíblica, vem para um culto, sabe? Vem para uma vigília, vem para adorar, vem para louvar o Senhor. De repente você percebe que o ambiente está tomado pela presença de Deus. Se abra para isso. Tá? Se abra para isso. É de suma importância. Tá? Por isso que, em primeiro lugar, o ambiente. Aí, logo em seguida, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Isso aqui não é literal, irmãos. Línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então todos foram visitados naquele momento, houve uma manifestação, ainda é o ambiente, mas agora o texto mostra que o Espírito não somente ele toma um ambiente, mas agora ele vai visitar a cada um individualmente. Não há acepção de pessoas aqui. Você precisa entender isso. Porque às vezes levanta a dúvida, mas que eu devo ter feito isso, eu devo ter feito aquilo, eu não fiz isso, aquela coisa toda e tal. Muito cuidado com isso. A gente já vem falando sobre essas questões aí, né? Que às vezes a gente ouve muita experiência, e as experiências são válidas, né? Mas você não pode fazer das experiências doutrina, nem para a sua vida, nem para a vida dos outros. Doutrina é a palavra, isso é doutrina, isso é ensino, isso é absoluto, não é relativo. Mas a experiência pessoal é relativa, pode ter acontecido com um, mas não necessariamente vai acontecer com você. Então, se você está num ambiente aberto para isso, Deus não faz acepção de pessoas, Ele visita todos, ok? Bom, e aí então o texto diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ok, o microfone aqui, faz favor. Todos ficaram cheios do Espírito, todos foram cheios do Espírito. Essa expressão aqui, é que eles foram tomados, transbordaram da presença de Deus, porque eles já tinham recebido o Espírito, tá bem? Já tinham recebido, principalmente os apóstolos já tinham recebido, né? Essa expressão cheios aqui significa que o Espírito assume um controle que ele não tinha antes. E essa é uma experiência do Espírito de Deus. Já já a gente vai falar sobre isso.
Boa noite, pastor. Boa noite. Tem medo do microfone, tá? Assim, eu recém-batizei, então tenho muitas dúvidas a respeito disso. E não fiz todas as lições porque eu fico na outra classe de vez em quando, então eu tenho as dúvidas quanto a ser batizada no Espírito Santo. Se tem uma característica, não sei se de repente tu poderia resumir, se tu já falaste, né? E queria comentar do que aconteceu domingo, porque eu fiquei sem entender. Uhum. Domingo eu estava no culto e estava totalmente aberta, enfim. E até o pastor Wagner mexeu comigo, né? Diz assim, se a gente pede para orar na classe, não oram, né? Mas quando vê, faz uma coisa dessas. Tirou uma comigo ainda. Eu estava orando, de repente veio alguns irmãos que eu nem lembro quais e oraram por mim. Sim. E de repente eu realmente senti como se eu tivesse com uma presença, né? Algo assim que eu nunca tinha sentido. Uhum. E eu comecei a orar em voz alta, justo eu que sou extremamente tímida, Uhum. né? E aquela vontade imensa. E a irmã veio conversar comigo e disse, Deus quer te selar, segue clamando, abre a tua boca e segue clamando. E eu comecei a falar, só que em determinado momento eu me assustei. Sim. Porque o meu corpo todo começou a tremer. E eu não sabia o que era aquilo que estava acontecendo. E eu passei horas depois com aquela sensação. E eu não sei explicar, eu não sei entender o que é isso. E como vocês falaram que a gente não pode ficar com a dúvida, tem que perguntar, essa é a minha pergunta. O que aconteceu? Bom, em primeiro lugar, a primeira pergunta aí, existem algumas características que nós já estamos lendo elas aqui, tá? O ambiente muda, tá? As pessoas têm elas são plenas aqui pela presença do Espírito, então há uma experiência aqui, onde as sensações, as emoções, a razão, elas são tomadas pela presença de Deus. Então você vai perceber, vai sentir algo diferente, como tu mesmo falaste, algo que nunca tinha acontecido antes, né? E uma outra característica que digamos assim, essa coragem, essa ousadia, né? Por exemplo, no teu caso, tu orar em voz alta, devido à tua timidez, de forma natural tu não ia fazer isso. Bom, ou tu fez por causa que as tuas emoções foram a pico, ou porque o Espírito de Deus te visitou. Então, de acordo com o ambiente que nós estávamos e pelo discernimento que nós podemos ter no que aconteceu no domingo, tu tiveste uma experiência em que o Espírito de Deus se manifestou, veio sobre a tua vida, tá? A sensação de tremor, sensação de fogo, tá? É totalmente normal, são sensações que apontam para uma experiência que é genuína, que é real e que é verdadeira. Ela pode durar dias, semanas, e de repente ela desaparece, tá? Só para testificar de que o que aconteceu é real, é verdadeiro. O ponto principal nessa questão aí é que depois disso deve haver uma continuidade da nossa parte. O que acontece com a grande maioria é o seguinte, que vive esse tipo de experiência, né? E se mantém em oração, em leitura bíblica, nos cultos, enquanto está vivendo aquela sensação. Quando aquela sensação sai, e é Deus que tira, tá? Ela diminui o seu ritmo de oração, de leitura bíblica, e aí passa a buscar a Deus, movido por aquele desejo daquela sensação. E aí entra um outro processo que Deus vai nos ensinar, em que nós não devemos, na verdade, buscá-lo pelas experiências, mas por aquilo que Ele é. Então é um processo que, entendeu? Então fica aqui a dica, é o seguinte, a partir do momento que você tem esse tipo de experiência, você tem que manter a sua vida de comunhão, de intimidade com Deus, independente do que vai acontecer ou não, tá? Então a gente pode te afirmar assim, que o que aconteceu contigo domingo foi uma visitação de Deus sobre a tua vida, tá? E aí é só tu dar continuidade na tua vida de comunhão, né? Conversar com a irmã Cristina, eu sei que ela foi até onde estava, né? E é isso que tem que acontecer entre nós, porque os mais experientes devem estar atentos, né, à experiência daqueles que estão chegando para ajudá-los, para ensinar, para instruir, porque como eu falei aqui, quem nos ensina é o Espírito de Deus. Então você tem que estar, você que tem mais experiência, você que já tem uma caminhada maior, você tem que estar aberto para isso, tem que estar sensível, ajudar, orientar, entendeu? Porque isso vai
vai fazer com que a igreja seja edificada, ela seja aperfeiçoada. Então, isso é obra do Espírito também. Você está atento a alguém que está tendo uma experiência, ir lá e percebeu que tem dúvida, percebeu, né, que precisa de uma ajuda, você orientar, tá? Faça isso sob a direção do Espírito de Deus, ok? Não sei se consegui, tá? Percebam aqui que eles foram cheios do Espírito Santo, tá? E as evidências aqui até então são evidências de ambiente, externas, só que agora há uma evidência interna que se exterioriza, que é o falar em outras línguas, tá? Que é uma das evidências. Diz o texto assim, ó: e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. A palavra línguas aqui é diferente, é um pouco mais diferente da palavra que vai surgir mais adiante aqui, tá? Porque a palavra línguas, aqui falar em outras línguas, a palavra línguas aqui é glossolalia, tá? Que é uma língua realmente diferente, dada pelo Espírito Santo, tá? Mais adiante, como é que eles estavam falando uma língua que eles não sabiam, mas quem escutava, quem estava ouvindo, entendia o que eles estavam falando, porque estavam reunidos ali, mais de 14 nações estavam sendo representadas ali, era o dia de Pentecostes, então os judeus que vinham de todas as partes se reuniam ali, e eles estavam entendendo o que os discípulos, que o pessoal que foi recebido, que foi batizado com o Espírito Santo, estavam falando. Eles não entendiam, mas quem estava ouvindo estava entendendo, ok? Então não era só glossolalia, mas era também idioma. Preste atenção, porque eu sei que existe um certo dificuldade de alguns a entender que o Espírito nos capacita a falar em outras línguas, e são línguas estranhas e também são idiomas. Você nunca estudou, nunca leu, e Ele te capacita para isso, tá? Isso é uma obra do Espírito de Deus. Bom, mas antes de entrar em detalhes aqui, eu vou ler aqui para você, mais uma vez, vou lhe fazer uma pergunta, e você me responda segundo está no texto. Segundo está no texto. O texto diz assim: e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quem fala em línguas? O Espírito ou quem recebeu o falar em línguas? Exatamente, é a pessoa que fala. Essa língua é do Espírito que usa a nossa língua, mas se nós não falarmos, não vai acontecer. Por isso que nós incentivamos, falamos, orientamos que quando se tem a visitação do Espírito Santo, essa pessoa tem que glorificar, buscar a Deus, não ficar calado. Exatamente, porque é você que fala. E aí nós entendemos o seguinte, assim, às vezes as pessoas perguntam: pastor, eu acho muito sagrado, muito santo falar em línguas toda hora, né? Então eu só falo em línguas quando o Espírito se move. Está certo? Não. Você pode falar em línguas a hora que você quiser. Foi dado. Você pode orar em línguas a hora que você quiser. No lugar, o que você estiver fazendo, onde você estiver. E infelizmente a grande maioria não faz isso, porque limita esse falar em línguas ao ambiente e às sensações. Por isso que nós estávamos falando aqui, eu estava explicando para a irmã ali, o cuidado com relação às experiências. Esperar sentir, esperar o ambiente, entendeu? Se você recebeu, é só continuar falando. É que nem uma criança quando ela começa a aprender a falar. Como é que ela vai desenvolver a fala? Falando, irmãos, repetindo as mesmas palavras, sim. Aí ele vai começar a formar uma palavra, vai começar a formar frases,
Você acha que é diferente de como falar em língua? Mais ou menos já respondeu a pergunta que eu ia fazer. Tá bom, então. Mas, não, deixa só... falando novamente, né, sobre as experiências. Quando eu fui batizada pelo Espírito Santo, eu falei em língua sem pensar. Assim, foi algo que eu não que eu não pudesse controlar, mas eu não queria controlar. E aí eu venho orando para que eu tenha novamente, para que eu fale novamente em línguas. E as outras vezes que eu falei, foi algo que, tipo, me vinham as palavras na cabeça. E eu ficava com medo de verbalizar, porque tinha medo justamente que fosse ou uma imitação, ou... Como eram poucas palavras, tipo, bem como o senhor falou agora, por isso que eu falei que já tinha mais ou menos respondido. Tipo, 2, 3 palavras, vai ficar repetindo só aquilo. E assim, não tinha todas aquelas outras experiências sensoriais como foi da primeira vez. É assim, pensa e fala. Isso, é só falar. Ok? É só falar. Pois não? Tá. Não fica brava comigo. Uhum. Mas quando a gente continua lendo, dá para ver que essas línguas, elas vieram por um motivo, que era a comunicação com essas pessoas que estavam de outro lugar, para elas crerem. Também. Né? Também depois, quando se fala sobre o falar em línguas, se fala que é uma comunicação entre a pessoa e o espírito e não tem tanta utilidade. Ok. Aí eu vejo na igreja muito a superestimação disso. Eu tive uma experiência, 8 de fevereiro de 98, eu tinha 10 anos, e assim, eu caí, falei em línguas, e foi aquilo, o batismo clássico que se fala, né? E para mim estava entendido que eu fui batizada com o Espírito Santo ali, tá tudo bem. Mas eu via muito pessoas que recebiam dons, que tinham experiência, mas elas ou não caíam, ou não falavam em línguas. Sim. Então, continuava uma caminhada super frustrada de que não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Porque o dom das línguas foi colocado como se ele fosse o que é para se tu não recebeu o dom de línguas, tu não foi batizado. Entendi. Vamos por parte. Primeiro, aqui não está falando de dom de línguas. Aqui não é dom. Tá? Aqui está falando do sinal, um dos sinais, uma das evidências de quem foi batizado. É uma das evidências de quem foi batizado. Ok? Segundo, está correto porque no verso 13, no verso 11, tanto judeus como prosélitos, que são gentios que estavam crendo no judaísmo, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Então, eles estavam falando das grandezas de Deus na língua deles. Então, tinha um propósito de evangelização, mas não é só isso. Tá? Esse pessoal aqui, ele continua falando em línguas, porque Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo 14, que aquele que ora em línguas, edifica-se a si mesmo. Como é que eles receberam essas línguas? Quando eles foram batizados. Então, existe uma diferença entre sinal, existe uma diferença de dom de falar em línguas, que aí é o seguinte: a pessoa que tem o dom, nós já falamos sobre isso, né? Ele precisa daquele que interpreta, ou ela mesma pode interpretar, porque vai edificar outros, tá? E existe orar em línguas, que é para todos, todo membro do corpo de Cristo, tá? A Bíblia não mostra aqui em Atos que o falar em línguas é a única evidência, mas mostra que é uma das evidências. Por isso que é muita frustração, tá? Em algumas pessoas que acham, porque não falaram em línguas até agora, não receberam o Espírito Santo. Já já a gente vai caminhar nessa direção aqui no texto sagrado, tá? Mas o falar em línguas é uma das evidências. Até porque quando nós entendemos quando nós definimos biblicamente que batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder, então abre um leque para a manifestação de todo e qualquer dom. Todo e qualquer dom. Mas a característica principal do revestimento do Espírito é ousadia e intrepidez, de você fazer aquilo que o Espírito de Deus está te direcionando a fazer, que naturalmente, normalmente você não faria, como foi, por exemplo, aqui a experiência de orar em voz alta. Você entende isso ou não? E outra coisa, Paulo, quando ele escreve à igreja de Corinto, ele não proíbe falar em línguas.
ele orienta a igreja de como falar em línguas, inclusive no culto. Ele não diz lá no texto que no culto ninguém pode falar em línguas. Ore você mesmo. Não atrapalhe os outros, mas você pode orar. Aliás, você deve orar. Paulo vai dizer assim: eu oro em línguas mais do que todos vocês. Porque aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Então, por isso que é importante esse tipo de colocação e de experiência. Por quê? Porque nós precisamos voltar para o texto sagrado e ver o que ele diz. Ok? Então aqui é um sinal, é uma das evidências. Não só para quem recebeu, mas também para aqueles que estavam ouvindo ali, que dizem: alguma coisa aconteceu com eles. Eles estão falando das grandezas de Deus na nossa língua. São pessoas simples. Como é que pode isso? Algo sobrenatural aconteceu. Está sinalizando aí a ação sobrenatural do Espírito de Deus. Mas não é só o falar em línguas. Tá? A gente tem que entender que é o revestimento de poder. Pastor, com relação ao que a Ana dizia, de que tinha poucas línguas, a mim me sucede isso. E eu já tenho comentado para o senhor várias vezes que quando eu fui batizada no Espírito Santo, eu lembro de falar pouco e depois eu consigo falar, pero 2 ou 3 palavras, nada mais. E o Senhor diz: tem que seguir tentando, tem que seguir tentando. Mas aí, se eu vou repetir assim no mais, parece que eu estou fazendo aquelas meras repetições que fala a Bíblia. E então eu fico acanhada. E quando é para orar e me vem a vontade de orar essas poucas palavras que eu sei, eu repito, mas eu fico acanhada porque eu digo: os outros oram quantidades, não querendo me comparar, mas aí eu fico, não sei, eu reprimo isso e não sei como melhorar, não sei se tem alguma forma de conseguir melhorar isso. Tem. Como é que você ajuda uma criança a falar? Vãs repetições, está lá em Mateus capítulo 6, para quem ora com a mente. Quem ora no Espírito, em línguas, ora no Espírito, não ora com a mente. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 14 que a nossa mente, ele não ora com a mente, ele ora com o Espírito. E aí vai dizer assim: ore com a mente e com o Espírito. Pode acontecer, ok? Até porque também é o seguinte, outra coisa que eu vou, e por favor, preste bem atenção, tá? E aí depois vocês resolvam aí a loucuragem de vocês. Tem muita língua que se repete, sim ou não? Por quê, irmãos? Porque nós aprendemos ouvindo. Não, isso não é pior, isso é obra do Espírito. O problema é que a nossa geração começou a ridicularizar o falar em línguas, fazer piada com isso. E isso entristece profundamente o Espírito de Deus. Você não vai aprender de outra forma. Se você não falar, não vai aprender. Pastor, eu já sou crente desde que nasci, então já faz um pouquinho de tempo, né? As perguntas que estão sendo feitas aí, muitas delas, imagina, eu com 57 anos, eu ainda estou com dúvida. A Ana falou alguma coisa, a menina falou lá, e eu me refiro para ela lá a selo. A partir do momento que a gente recebe o selo, é quando a gente aceita Jesus como Salvador, recebe o selo. Ok, então não é o batismo com o Espírito Santo. Então é diferente. Outra coisa, eu fui batizado dentro da minha casa, lavando roupa, escutando o testemunho do Visconde de Sabugosa, certo? Então, naquele momento, eu entrei dentro da minha casa, dentro da cozinha, eu entrei falando em línguas, eu como se aquilo para mim foi algo sobrenatural, que não saiu de mim, eu estava lavando roupa, e de repente eu fui tomado pelo Espírito e entrei falando línguas, e aí os vizinhos correram ali, aquele negócio todo que nós... Bom, logo após, no domingo seguinte eu fui na igreja, e eu lembro até hoje, meu pai estava no muro, eu sentado, eu parado no muro assim com ele, e eu fui renovado com o Espírito Santo. Nunca mais eu falei em línguas. E eu tenho esse mesmo tipo de bloqueio que ela tem,
que outras pessoas têm. Veja bem que isso é uma vivência. Eu já sou crente antigo, que tem uma base firmada e que muitas vezes a gente tem dúvida. Eu penso da mesma forma que ela, que abrir a boca, isso é o meu pensamento, tá, pastor? Eu não quero ofender ninguém. Que abrir a boca para falar algo que tu não está sentindo de Deus, que a gente realmente não é tomado, eu penso que a gente está sendo, entre aspas, hipócrita. Ok? A hipocrisia só se estabelece quando não há uma experiência genuína. Se eu não recebi, eu vou falar em línguas, isso é hipocrisia. Mas se eu recebi e não dou continuidade, porque o que acontece, irmãos? Lá no fundo levantou a mão. O que acontece? E isso é uma característica do meio pentecostal, tá? Às vezes o ensino, a instrução e a própria experiência nos prende às sensações. As sensações, elas são provocadas, elas precisam de um ambiente, elas precisam de pensamentos, elas precisam de experiências. As coisas do Espírito não. O que já foi dado, não vai ser retirado. Precisa ser desenvolvido. E a experiência do irmão Cláudio ali é da grande maioria. Eu vivi isso. Eu vivi essa experiência. Porque a primeira vez que eu falei em línguas, eu estava numa igreja tradicional. E quando eu comecei a profetizar, eu fui convidado delicadamente a sair. Porque ninguém profetizar, tem que respeitar o ambiente, irmão. Eu recebi uma carta do pastor para não falar em línguas no culto e não profetizar, porque eles não criam dessa forma. Ora, então eu vou para um lugar onde se crê, por que eu vou ficar escandalizando os meus irmãos lá que não creem? O Espírito não fez comigo, por que eu vou fazer com eles, meter goela abaixo? Não funciona assim. Mas eu estava tocando violão, estava cantando, e de repente falei umas palavras que eu não entendia, senti um arrepio, senti fogo, um negócio, sabe, que eu nunca tinha sentido antes e tal, e eu parei, até porque eu não tinha muita instrução sobre isso, ainda mais numa igreja tradicional. Eu estou ficando louco, fumei maconha, não pode ser. Só que quando eu via para um momento de oração, louvor, sabe, o negócio fervia. Aí o mistério vinha. E como é que eu parava? Por quê? Primeiro, porque eu não sabia exatamente o que era. E segundo, porque os que estavam ali, você está doido? Aí eu fui conversar com um pastor de uma igreja tradicional batizado com o Espírito Santo. E aí ele me explicou que eu tinha sido batizado, que eu precisava deixar fluir e me exercitar, por exemplo, em casa, no momento de oração, e que essas sensações com o tempo iriam passar, mas a experiência permanece, porque é dada pelo Espírito de Deus. Eu também tive esse pensamento quando ele me disse assim: você não precisa sentir, mas toda vez, no começo, toda vez que eu falava, eu sentia, e aí eu falava. E quando eu não sentia, eu não falava. Eu entendia que essa era o direcionamento, esse era o norte. Mas quando eu li depois 1 Coríntios capítulo 14, eu vi que não é. Não é. Por isso que eu digo, quando a hipocrisia existe, quando a experiência não aconteceu. Se a experiência aconteceu, o seu falar em línguas, sem sensações, é genuíno, é verdadeiro. Por quê? Primeiro, porque foi o Espírito Santo que lhe deu, e ele é o Espírito da verdade. Segundo, porque ele não retira isso, ele não precisa de um ambiente. Ele pode fazer isso, ele faz isso, daqui no texto faz. Mas vê se, agora, logo em seguida a gente vai ler Atos 4, vê se eles se reuniram, oraram e foram cheios do Espírito Santo. O que aconteceu lá? Teve vento de novo? Não. Teve língua de fogo? Não. Só tremeu o lugar. Só um pouquinho, deixa com o microfone lá, depois tu vem para cá. Porque senão fica... Boa noite, pastor. Peço desculpas de antemão pela minha pergunta. É uma dúvida que eu tenho
digamos que o Espírito Santo se manifeste em línguas, tem quem traduza, tem quem conheça a língua, e é uma dúvida que eu tenho. Ok, ótima dúvida. Para que haja tradução, se for dom de línguas. Se for sinal, ou se for apenas uma oração particular, não. Por isso que a igreja precisa ser disciplinada. Entendeu? Se for uma língua, em que o Espírito quer falar à igreja, ele vai levantar alguém para traduzir. Para interpretar, na verdade, não é tradução, é interpretação. Interpretação de línguas, ok? Por isso que a sua pergunta é de suma importância. Porque eu sei que tem gente que se incomoda com o pessoal que fala em língua toda hora, entendeu? E eu sei disso. Agora, repito, Paulo não proíbe, ele orienta. Então é o seguinte, se alguém está falando, e é uma palavra para a igreja, deve haver interpretação, então a Bíblia diz que se cale, ou ore para si mesmo, quer dizer, não pare de orar, mas que não atrapalhe, não entre em evidência, porque o que acontecia na igreja de Corinto, e que acontece nos nossos dias? O dom mais debatido e mais usado era o falar em línguas, porque colocava em evidência, chamava muito a atenção. E então Paulo vem orientar a igreja de como usar esse dom para a edificação pessoal e para a edificação dos outros irmãos. Então, minha querida, a sua pergunta é muito importante, tá? Para que haja interpretação, deve ser um dom do falar em línguas, que é diferente do sinal e diferente do orar em línguas, tá? E aí, o que a gente tem que entender? Eu costumo orar 2 horas em línguas por dia. Eu me retiro só para orar em línguas. Quando isso não acontece, eu estou andando, hoje eu estava varrendo mesmo, estava orando em línguas. Estava sentindo nada, comecei a orar em línguas. E algumas ministrações veio ao meu espírito. Dentre elas, algumas coisas que eu estou falando para vocês aqui agora. Porque quando nós oramos em línguas, o Espírito de Deus abre um cenário que vai acontecer. Você não tem ideia do que pode acontecer quando você começa a orar em línguas. Como o mundo espiritual se abre para você. É uma coisa fantástica. Entendimento da palavra, principalmente. Entendeu? Santificação. Tá? Pastor, posso falar agora? Acho que eu respondi. Ok. Na verdade é que eu vejo assim, vou dar um exemplo meu. Eu tinha esse pensamento muitas vezes de achar que tu está na carne. Mas depois, na verdade, é sempre a nossa mente, porque eu fico pensando assim, que na verdade ser cristão é uma loucura, porque o racional e o irracional andam junto muitas vezes. Porque é como a questão da fé. A fé é a certeza das coisas que não se vê, mas se esperam. Né? A gente não precisa enxergar para crer, a gente tem que crer. E a mesma coisa é no teu momento com o Espírito Santo, batismo, seja lá. Uma vez eu estava em casa e eu coloquei um louvor, que era da Gabriela Rocha, um dela que ficou bem conhecido entre as igrejas, e ela contou que ela estava sem poder falar, e Deus deu aquela canção para ela foi batizada, ela recebeu do Espírito Santo quando ela estava no quarto, e eu estava em casa, e eu parei o que eu estava fazendo e falei assim, Deus, se tu fizesse isso com ela, eu quero que tu faça comigo. Quero mesmo. Tipo, bem racional, assim, bem intuite, né? E eu fui para o quarto, e eu coloquei aquele louvor e eu me ajoelhei. E eu não estava sentindo nada. A gente tem esse hábito de ter que sentir, né? Eu não estava sentindo nada e comecei a orar, e eu tinha essa dificuldade, esse bloqueio. Quando eu comecei a orar e começou a fluir, eu comecei a falar em línguas. Inclusive, até o Paulinho me disse assim, amor, eu sou casado contigo e nunca te vi falando em línguas. Eu, pelo amor de Deus. Eu fiquei assim, né? E o que aconteceu? A partir daquele momento, eu me dei conta que tem coisas que dependem, na verdade, só de nós. O Espírito está pronto. E, não, eu tenho dificuldade. A gente tem essa questão de querer achar razão para tudo. A gente tem que ser racional, eu tenho que sentir, Mas, na verdade, não é assim. O Espírito está pronto. É aquela coisa, eu tenho intimidade com o Paulinho, eu conheço, eu ando com ele. Quanto mais eu buscar Deus, quanto mais eu for para o lado de orar e buscar o Espírito Santo, mais ele vai se revelar a mim. Sim. E aí eu vou fazer, vai ser algo natural. Não vai ser uma coisa que vai ficar me preocupando. Penso assim, né? Exato. Se torna natural pela prática. Tá? Agora, os irmãos que têm esse bloqueio, essa barreira, como o irmão Cláudio colocou, a irmã Sabrina aqui, tá?
não imponham sobre vocês o que está sendo falado aqui, ainda que seja verdade. Que vocês tenham a experiência de vocês com Deus e com a palavra de Deus. Porque o que eu estou falando aqui está fundamentado nas Escrituras. Mas ainda assim, deve ser uma experiência sua com Deus. Leve isso diante do Senhor. Senhor, eu estou com essa dificuldade. O pastor falou, não creio dessa forma, não penso dessa forma. Me ajuda, me ensina e concede essa experiência. Entendeu? Abra o seu coração diante do Senhor em relação a isso. Porque, irmãos, o que o Senhor falou a respeito do Espírito Santo, dentre outras coisas, quando Ele vier, Ele vos ensinará todas as coisas. Amém. Então peça para que o Espírito de Deus lhe ensine. Eu tive essa experiência, eu pedi, eu fui ministrado por alguns pastores e não conseguia. Não conseguia, porque, na verdade, o que acontece, irmãos? A experiência acaba se tornando uma verdade acima da doutrina, muitas vezes, nas nossas vidas. E para romper com isso, só uma outra experiência a partir da palavra de Deus. E aí eu fui para a oração. Senhor, eu não consigo, eu não creio dessa forma. Eu acho que para falar em línguas tem que ter um momento, tem que ter um ambiente, tem que ter João, aquela coisa toda e tal. Mas me ajuda se eu estou errado. Se o que eles me falaram está correto, me ajuda. E aí eu comecei a me exercitar. Eu comecei, depois, como é que eu fiz? Não estou dizendo que seja regra, eu estou contando a minha experiência, que eu me abri para essa realidade. Eu tinha meu momento devocional, leitura bíblica, oração, e eu tirava um tempo para orar em línguas, 10, 15 minutos. Só que esses 10, 15 minutos se tornaram 1, 2, 3 horas. Teve uma época na minha vida que eu orava 5 horas. Eu tive experiências extraordinárias, mas por que eu parei? Porque eu não tive quem me instruísse, porque eu comecei a ter experiências que me causaram medo. Porque eu ia para o culto já sabendo o que ia acontecer no culto. Não tudo, né, irmãos? Também não é... Sim. Né? E principalmente quando eu ia pregar. Quer ver uma coisa? Antes do Marco falar, eu estava orando, eu congregava lá na igreja do Ármor, e um irmão que congregava aqui no Colombo, ele era diácono, e ele disse assim para mim, eu estou sabendo que os cultos lá estão abençoados, não sei o que, tal, aquela coisa toda, e eu queria ir lá domingo, mas não vou poder ir porque eu estou na escala aqui, não sei o que, aquela coisa toda e tal. Isso ele falou comigo no sábado à noite. Eu digo, não, mas fica para a próxima vez, né? Aquela coisa toda. E no domingo pela manhã, quando eu cheguei na igreja, o pastor disse, você prega hoje à noite? Eu digo, tá, prego hoje à noite. Quando eu cheguei da escola bíblica, eu fui para o quarto orar. Era mais ou menos 11h30 da manhã. Eu saí do quarto 5h30 da tarde. E eu sabia que aquele irmão ia estar no culto. E que eu ia orar por ele, e ele ia ter que ser levado carregado para casa. Quando eu estou pregando, e eu me lembro até hoje que eu estava pregando sobre a mulher do fluxo de sangue, eu vi quando ele entrou pela porta, ele e a esposa. Sentaram bem na frente, porque o único lugar que tinha era na frente da igreja, estava cheia. E na hora do apelo, ele veio à frente. E os irmãos, os presbíteros, os pastores que estavam ali foram orar, e ele ficou o único que sem orar, eu desci e orei por ele. Quando eu cheguei perto dele, ele caiu. E quando ele caiu, ele já caiu falando em línguas. Ele ficou 48 horas falando em línguas. Até a esposa dele me ligou pensando que ele ia morrer, coisa assim. Sim, porque ele não foi nem trabalhar, ficou deitado. E eu já sabia que ia acontecer. Mas isso me assustou. E por isso, eu já não oro mais como eu orava antes. Não que eu não queira, irmãos. É que eu criei uma barreira. E eu preciso romper no meu relacionamento com o Espírito de Deus. Por isso, não deixe que as barreiras simplesmente perdurem. Leva isso em oração. Fala com Deus. Uma dúvida que eu tenho é sobre cantar em línguas, porque eu vejo só falar em línguas. Só que eu queria tirar essa dúvida, pois quando está sendo ministrado o louvor, a adoração, e eu tenho essa facilidade de cantar em línguas. Sou edificado, sou renovado, mas como não vejo nenhuma base mostrando em cantar em línguas, então eu fico um pouco... Ok, tem base,
Tem. 1 Coríntios capítulo 14, versos 14 e 15. 1 Coríntios 14, 14 e 15. Depois você chega em casa e lê esse texto todo, tá? Paulo está explicando aqui a diferença entre profecia e falar em línguas, e orar em línguas. Olha só o que ele diz aqui. Encontrou aí? 1 Coríntios 14, 14 e 15. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Quem tem medo é que a mente fique infrutífera, mas essa é a experiência do Espírito. Está aqui no texto sagrado, está muito claro aqui. Que farei então? Vou orar com o Espírito, mas vou orar também com a mente. Vou cantar com o Espírito, mas também vou cantar com a mente. Eu já cantei em língua já. Corri até anjo, mas cantei. Eu, como eu era bem mais espiritual que eles, né, irmão? Me ajuda em oração. Deu para entender aí? Não? Deu? Tá? Está aí no texto aí. Né? Por isso que é importante a gente ir para a palavra de Deus. Tá? Mas eu repito aqui, né, com muita ênfase, mesmo que está sendo falado aqui seja da palavra de Deus, pegue isso e leve para a oração e tenha a sua experiência com Deus através da palavra, através da oração. Que você seja convencido pelo Espírito de Deus, para que a sua experiência seja genuína. No capítulo 4 de Atos, o texto diz que eles oraram e mais uma vez foram cheios do Espírito Santo. E tremeu o lugar onde eles estavam e todos passaram a pregar com intrepidez. Não falaram em línguas, olha, até pode ter falado, mas Lucas não registra. O que Lucas registra aqui no capítulo 4 de Atos é uma outra experiência. Intrepidez, ousadia para pregar, para anunciar, que é também uma das evidências do batismo com o Espírito Santo. Tá? Provavelmente na próxima terça, se o Senhor permitir, ainda a gente continua falando um pouco mais, e depois a gente avança aí, porque tem outras lições ainda sobre o Espírito Santo, a luta contra o Espírito, a carne contra o Espírito, essas coisas aí, o fruto do Espírito, a obra da carne, tá? Mas ainda a gente vai continuar falando um pouco mais, tá? Mas mais do que falar, mais do que refletir, que tem a sua importância e o seu valor, o Espírito Santo quer que eu e você tenhamos a experiência. Pastor, o irmão Cláudio ele falou ele usou uma expressão que há muito tempo eu não ouvia e que infelizmente tem se perdido no nosso meio. Ele foi renovado no Espírito, né? Porque a gente vai ver que esse derramar se repete. Isso é renovação, tá? E muitos de nós que estamos aqui nesta noite não temos mais a mesma pegada espiritual, sabe, a mesma paixão, porque não fomos mais renovados, não nos deixamos mais ser renovados. Tem gente aqui que é capaz de dizer assim: pastor, há 15 anos, 10 meses, 2 semanas, 5 horas e 10 minutos eu fui batizado com o Espírito Santo. Que experiência gloriosa, maravilhosa. E aí, foi só essa. Uma das razões da nossa vida cristã ser tão superficial é a falta de renovação espiritual. Feche seus olhos, fale com Deus. Depois da oração, você que trouxe a oferta pode colocar no gasofilácio. Pai, graças te damos pelo dom do Espírito Santo. Senhor Jesus, graças te damos porque és tu que batiza com Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo, nós te pedimos nesta noite que tu nos visite com renovação. Que tu nos visite, seja pela madrugada, tarde, à noite, em casa, no trabalho, andando pela rua, conversando, em meio aos cânticos, louvor, num culto, numa reunião de oração. Espírito de Deus, nós precisamos ser despertados para esse tempo, para esta realidade. Concede-nos o que está no coração do Pai. Ajuda-nos em nossas dificuldades, ajuda-nos em nossas dúvidas. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, em nossas barreiras. Orienta-nos, ensina-nos, traz a instrução e juntamente com ela a experiência que está no coração do Pai para cada um de nós. É a nossa oração, certos do teu agir, agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.